Será que o HCG ajuda a restaurar o eixo de produção natural de testosterona? Vamos discutir isso nesse vídeo completo. Sou o Dr. Gabriel Feitosa, médico que está aqui diariamente, tentando trazer informação de qualidade para te ajudar a melhorar teu corpo, tua saúde, teu desempenho. E vamos hoje destrinchar a real função do HCG, a gonadotrofina coriônica humana, dentro do contexto, de uso de esteroide anabolizante, dentro do contexto de HCG para restauração de eixo hormonal. Será que tem sentido? Será que não? Será que tem algum caso especial que a gente deve pensar em utilizar ou não? E da onde é que veio essa ideia? Veio de uma pergunta de um inscrito, tudo bem? Onde ele perguntou aqui: doutor, o HCG realmente ajuda a regular o eixo? Uma pergunta muito pertinente, tá certo? Inclusive, se você tem algum questionamento, se você tem alguma dúvida ou você tem alguma sugestão de tema, deixa sempre nos comentários que eu leio, E logicamente, a partir do momento que eu leio, me dão novas ideias para poder fazer novos vídeos para você. Tá bom? Porque você é uma pessoa acima da média. Quem tá nesse canal é um indivíduo acima da média. Não é aquela pessoa qualquer que tá simplesmente vendo qualquer coisa na internet, querendo só treta, intriga, quer realmente aprender com qualidade. E por isso, eu peço, deixa o teu like, não se esqueça de contribuir com o canal. E é claro, se você ainda não se inscreveu, deixe sua inscrição, tá bom? Vamos lá. Sem mais delongas. Beleza, qual é a função do HCG no usuário de hormônios? Bem, para a gente explicar isso, a gente precisa antes entender como é que funciona a produção natural de testosterona. E para isso eu trouxe aqui uma imagem, de um artigo aqui, científico, tudo bem? Que mostra como é que funciona a produção natural de testosterona. Bem, nós temos o hipotálamo, tá certo? Liberando o GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofinas. O GnRH vai atuar na hipófise, tá bom? Na hipófise anterior, também chamada de pituitária, por isso que aqui está pituitária. É hipófise ou pituitária. E aí o que é que vai acontecer? No caso do homem, a gente vai ter a liberação de LH e de FSH, onde o LH é o hormônio luteinizante, o FSH é o hormônio folículo estimulante. No homem, a gente vai ter uma ação das gonadotrofinas no testículo. Nas mulheres é no ovário, tudo bem? Mas beleza. E aí o que é que acontece? O LH ele atua nas células de Leydig testiculares, estimulando a produção de testosterona. Essa testosterona intratesticular também estimula a espermatogênese. Então, ter uma testosterona dentro do testículo, sendo produzido pelo próprio testículo, é extremamente importante para a fertilidade. Tudo bem? Beleza. Ao mesmo tempo que o FSH, ele vai atuar nas células de Sertoli, estimulando a espermatogênese. Então a gente tem duas vias de estímulo de espermatogênese. Tanto o FSH, que vai estimular a célula de Sertoli de forma direta, quanto a testosterona intratesticular, que vai estimular também essas células de Sertoli dentro do processo de espermatogênese. Tudo bem? Ao mesmo tempo que para produzir testosterona nós temos o LH. E aí, algumas coisas que são importantes da gente falar é que a testosterona, ela vira estradiol por meio da ação da enzima aromatase, tudo bem? E aí, a gente pode ter outros medicamentos que podem influenciar nessa liberação de testosterona, dentre eles o HCG, a gente vai explicar cada um deles, beleza? Beleza. Qual é a função, então, do HCG, gente? Qual é a função do HCG? Bem, o HCG, ele tem uma estrutura, uma subunidade alfa idêntica à do LH. Então o HCG ele vai ser como se fosse o LH. Ele vai agir no testículo como se fosse o LH, o hormônio luteinizante. E aí o que é que o HCG fez? Ele vem aqui, ele funciona como se fosse o LH nas células de Leydig. Então ele vai se ligar nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona, estimulando consequentemente também a espermatogênese. Então, qual é a função do HCG no caso do usuário de hormônio, gente? A função do HCG é atuar diretamente no testículo, estimulando a produção de testosterona. Quando é que a gente quer esse estímulo da produção de testosterona? Principalmente no momento de pós-ciclo, onde a gente estava usando a testosterona de fora, isso inibiu a nossa produção natural de testosterona, e agora a gente quer restaurar o nosso eixo hormonal normal. E aí a gente vai dar o quê? O HCG dentro do contexto onde a gente vai fazer um estímulo direto no testículo. Tudo bem? Um estímulo direto no testículo. Agora eu quero que você entenda em que contexto ele é utilizado. Quando que eu vou optar pelo HCG? Veja bem, quando a gente está falando de TPC, terapia pós-ciclo,
porque a gente também tem um HCG dentro intraciclo. Inclusive, se você quer um vídeo sobre esse tema, HCG intraciclo, deixa aqui nos comentários. Nós vamos falar aqui principalmente no pós-ciclo, tá? O que a gente tem no TPC? Bem, nós temos o LH e o FSH baixos e a testosterona também baixa e a espermatogênese também baixa. E aí o que acontece? A gente tem vários medicamentos que podem ser utilizados dentro do contexto TPC. Os principais são os SERMs, tá bom? Que são os moduladores seletivos do receptor estrogênico. O que a gente sabe? Que o estradiol, como você está vendo aqui, ele inibe a liberação de LH e de FSH. Ele tem um feedback negativo em hipotálamo e hipófise. Vamos só ficar aqui de forma mais fácil para você entender. O estradiol, ele inibe o LH e o FSH. O que é que o SERM faz? O SERM é um inibidor seletivo do receptor estrogênico. Então, quando ele chegar aqui na hipófise e no hipotálamo, ele vai inibir a ação do estradiol. Ele inibe o que inibe? Então ele estimula. Então o que acontece? Quando a gente coloca um SERM aqui, dá um exemplo aí, Gabriel, de um SERM para eu entender. Clomifeno, citrato de clomifeno. Quando a gente coloca o citrato de clomifeno vai agir em hipotálamo e hipófise, inibindo o efeito do estradiol, promovendo então a liberação das gonadotrofinas. Então o SERM ele vai aumentar a liberação de LH e de FSH, né? O que vai favorecer, né, com que o LH se ligue nas células de Leydig, produzindo testosterona, e o FSH nas células de Sertoli. Então o SERM, ele ativa o eixo de produção hormonal, fazendo com que eu volte a produzir as gonadotrofinas, e essas gonadotrofinas atuem no meu testículo? Sim. Gabriel, então por que eu não uso só o SERM? Né? Por que eu não uso só o SERM? Porque é o seguinte, né? Tem situações onde o SERM sozinho não vai ser suficiente. Como assim? O que o SERM faz? O SERM, ele vai aumentar a liberação de LH e FSH. Só que o que acontece? Essa liberação de LH e FSH vai fazer com que o seu próprio LH atue na célula de Leydig testicular. Só que pode ser que demore isso daí, porque aumentar a gonadotrofina, aumentar LH e FSH é algo mais fácil para o teu organismo. Fazer o testículo voltar a funcionar, principalmente depois de um uso crônico de esteroide, onde ele atrofiou, às vezes perdeu parte da capacidade funcional, é algo difícil, é algo complicado. E aí, para que serve o HCG? O HCG, ele vai, como eu falei o quê? O que é que eu falei que o HCG era, gente? O que é que eu falei? O HCG era um mimético do LH. Ele é como se fosse o LH. Então ele vai chegar no testículo já dando a chibata. Então, o SERM, ele vai chegar aumentando o LH e FSH, que é a mensagem para o testículo funcionar. Então, o que é que o SERM faz? Ele vai chegar mandando a mensagem. Então, ele vai chegar como se ele fosse assim, chegar para o testículo. Testículo, funciona, vamos funcionar, vamos funcionar. O HCG não, ele chega assim, ó, na chibata no testículo. Ele já faz o testículo funcionar diretamente. Então, o HCG, ele é um estímulo para o testículo voltar a funcionar logo, tá certo? E onde é que a gente pode pensar em colocar um HCG? Principalmente quando eu coloco um SERM, tento fazer, por exemplo, o uso isolado de citrato de clomifeno, e eu não consigo resolver. A minha testosterona continua inibida, mesmo eu usando o SERM de forma continuada, de forma correta. E aí eu posso pensar em colocar o HCG para fazer com que esse indivíduo volte a produzir testosterona, tá bom? Outra coisa que eu também posso pensar em usar o HCG é quando, né? Eu já sei que esse indivíduo vai ter dificuldade de voltar a produzir a testosterona naturalmente. Quando é que eu posso pensar nisso? É um indivíduo que já é mais velho. Então ele já tem um testículo que já está perdendo capacidade funcional. É um indivíduo que tem um ciclo, mas ele está parando agora com 50 anos de idade. E ele está querendo retomar o eixo. Então talvez seja legal eu já entrar de cara com HCG. Vamos lá, outra opção. O indivíduo que usou esteroide por muito tempo. Ele usou muito tempo, então ele acabou, né, fazendo com que o testículo ficasse muito tempo sem receber a mensagem de funcionamento. Então a tendência é que esse testículo atrofie, né, e eventualmente, né, perca parte da sua capacidade funcional. Então talvez começar lá logo com a lapada seja interessante. Outra situação também é quando eu estou preocupado demais com a fertilidade. Se eu estou preocupado muito com a fertilidade, eu posso começar logo com HCG, inclusive o HCG acaba sendo muito importante. Por quê, Gabriel? Porque, como eu falei, o HCG se ligando na célula de Leydig, como se fosse LH, vai estimular a produção de testosterona, e a produção de testosterona intratesticular é extremamente importante para a espermatogênese, para a fertilidade. Inclusive, a gente tem vários tratamentos de fertilidade que usam só o HCG dentro desse contexto de tentar estimular a testosterona intratesticular, que é extremamente importante. Tudo bem? Beleza, entendi, Gabriel, entendi. Então eu vou usar o HCG mais ou menos dentro desse contexto. Inclusive, se você é o médico, profissional da saúde, que quer aprender mais sobre o tratamento do usuário de hormônios com assertividade e segurança, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar o link na descrição. E aí a gente vai agora, né, responder a pergunta do colega. Restaura o eixo. O que é que eu te mostrei? O que é que o HCG faz, gente? O que é que o HCG faz?
o HCG, ele atua como se fosse o LH. Então, para eu dizer que meu eixo está restaurado, eu preciso estar o quê? Preciso estar com LH e com FSH normais, com a testosterona normal. Então, meu eixo está funcionando. Eu estou tendo uma mensagem de cima, né? Com o hipotálamo mandando GNRH, hipófise mandando LH e FSH, e o testículo mandando testosterona e espermatogênese. Isso aí é meu eixo funcionante. Se eu uso só o HCG, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dando lapada no testículo. Mas eu não estou, e se eu fizer só o HCG, né? Estimulando a liberação de LH e FSH. Inclusive, se o meu HCG atua na célula de Leydig, o que é que meu corpo vai entender? Já tem mensagem de LH aqui. E isso vai favorecer com que o meu corpo não queira mais produzir, por exemplo, LH, tá? Então, se eu já tenho uma célula de Leydig sendo exposta ao HCG, meu corpo já entende que tem LH. Então, a gente vai ter uma redução da liberação do LH, tá certo? Então, o HCG ele não restaura eixo. O HCG ele pode ser usado na TPC não para restaurar o eixo, mas para restaurar a produção testicular de testosterona, tudo bem? E a espermatogênese, onde o que vai ser fundamental para a restauração do eixo vai ser o CERM, tá bom? O CERM, que o principal, o mais estudado, acaba sendo o citrato de clomifeno. Você não vê isso em todo lugar, gente. Então não se esquece de deixar teu like e se inscrever no canal, tudo bem? Beleza, Gabriel. Por que tem inibidor de aromatase aqui? Porque às vezes, cara, dentro do contexto de TPC, o inibidor de aromatase pode ser uma opção. Porque o que é que o CERM faz? Ele inibe a ação do estrogênio. O inibidor de aromatase, ele reduz já o estrogênio. Só que ele acaba sendo mais agressivo, porque o estradiol, né, ele tem várias funções no nosso organismo. Então o CERM, ele atua de forma seletiva, o que acaba tendo menos efeitos colaterais. O inibidor de aromatase, ele reduz totalmente. Mas algumas situações de hiperestrogenismo, com excesso de estradiol, podem necessitar também do CERM. E isso vai ajudar a restauração do eixo. E sendo o HCG um aliado dentro do contexto, né, de restauração de espermatogênese e restauração de função testicular. Tudo bem? Beleza, Gabriel, entendi. Gabriel, isso daqui é um negócio complexo, sim. Inclusive, eu sugiro você assista mais uma vez. Mas se você entende o cerne disso daqui, você começa a ver de forma mais simplificada, porque às vezes você tenta ver de uma forma ali, vou ver o que é que isso aqui funciona. Não, tenta ver o contexto global, tenta ver como é que funciona o eixo de produção hormonal natural, que você não vai se perder. Tudo bem? Gabriel, eu ouvi falar de clomifeno, citrato de clomifeno, eu queria saber um pouco mais sobre ele, né? Citrato de clomifeno é aquele comprimido que aumenta a testosterona? Sim, e eu vou te dar aqui um vídeo completo sobre citrato de clomifeno, o comprimido único que é capaz de aumentar sua testosterona. Te espero lá e um grande abraço.